Quem contratou foi uma empresa particular. Só um minutinho, o senhor está confundindo as coisas. A empresa contrata quem ela quiser, é um direito dela. Agora, o prefeito tem que dar explicação, sim, para o Poder Legislativo quando for solicitada. Não, veja bem. Se o prefeito contrata, ele tem a obrigação de dar uma informação que contratou. Agora, se a empresa, que é uma empresa particular, contratar, o prefeito não tem que dar satisfação se ela contratou ou não para ninguém. Isso aí é outra história. Correto. O prefeito não tem que dar satisfação se a empresa contratou ou não. Eu só estou perguntando se ela está lotada no cargo. E esse tipo de informação, pela Câmara, ele é obrigado a dar a resposta pela lei orgânica. É esse o questionamento. Obrigado. Uma parte? Pois não, vereador. Eu gostaria de Vossa Excelência só se pudesse me dizer claro. Qual o objetivo desse requerimento. O objetivo dessa pergunta, vereador, é muito nítido e eu nunca fui vereador de vir aqui para a tribuna e ficar fazendo volta. Essa cidadã foi uma das que, durante a campanha eleitoral, questionou o vereador Anastácio sobre as cestas básicas e, na época, logo em seguida, ela teve essa contratação por uma empresa que é contratada com o prefeito, não tem nada com isso. E todo mundo começou a negar essa história e vem, e a bancada pede adiamento, pede tudo, para que não fique documentado isso. A minha resposta é muito clara. Eu gostaria simplesmente que tivesse uma documentação. Se não for através de requerimento, através de representação, através de qualquer outro meio. Está esclarecido sua dúvida, vereador? Era isso que eu queria também. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 133 de 2007. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Quantos, Nico? O requerimento número 133 de 2007 foi rejeitado pela maioria dos senhores vereadores, com o voto contrário do vereador Paulo, Mandioquinha, Otávio, Euripinho, João Minaré e Cláudio Andorris. Com a justificativa de votos para o vereador Otávio Alves Garcia. Pela ordem, eu só queria solicitar à diretora parlamentar que formulasse uma representação nos moldes do artigo 119 da Lei Orgânica do Município. Anotado a solicitação do vereador André Rezec. Com a palavra, justificativa de voto para o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero agradecer ao vereador André a lisura com que houve na informação do requerimento. Eu tinha informações a respeito disso e agradeço a informação dele no sentido de que realmente essa moça, que eu não sei se eu conheço ou não, ela teria sido envolvida num problema de cesta básica com o ex-prefeito, o deputado Web Rezec, envolvendo o vereador Luiz Carlos Anastácio. Diante dessa afirmação dada pelo vereador, o que ensejou meu motivo votar contra? Porque existe uma ação tramitando na Justiça que questiona a respeito do favorecimento ou não, durante a campanha eleitoral, não só do vereador Luiz Carlos Anastácio, bem como do deputado atual eleito Web Rezec. Evidentemente que essa moça talvez tenha sido, ou será, imagino eu, porque eu não sou advogado nenhuma das partes, eventualmente poderá ela ser ouvida, já que o vereador André disse que ela estaria e teria alguma participação nisso, ela teria, evidentemente, poderá ser inquirida como eventual testemunha. E lógico e evidente que a parte contrária, que ou seja, o advogado que questiona a respeito disso, o advogado, Sr. Luiz Carlos Anastácio, se for o caso, ou o advogado do deputado Web Rezec, ele que questione na justiça eventual impedimento ou suspeição da testemunha. Eu acho que a Câmara não deve se prestar de forma alguma a servir de produzir prova emprestada para um procedimento do qual acho que nenhum dos vereadores aqui participou ou tem conhecimento desse procedimento, penso eu. Essa é a razão pela qual eu votei contra, com fundamento nisso, com base na informação do vereador André, de que se tiver que questionar a respeito da lisura do depoimento dessa moça, que se questione lá no judiciário com impedimento ou suspeição que argua lá o órgão competente, no momento azarado, se arrolado como testemunha for, e que não use a Câmara para fazer prova emprestada. Esse é o meu ponto de vista. Com a palavra, o vereador Kiko Miziara. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu votei favoravelmente ao requerimento porque entendo que a Câmara tem o direito, o dever, a obrigação
e a função de cobrar e de pedir explicações a quem quer que esteja relacionado ao poder público. E acho lamentável, mais uma vez, que a Câmara abra mão rapidamente desse direito dela de inquirir as coisas, e acredito que as coisas não vão caminhar bem desse jeito. Eu acho que a Câmara está tomando a posição assim de o que interessa à administração, vota-se a favor, o que não interessa, vota-se contra. Até parece que a administração é intocável, até parece que nós não fazemos nenhuma forma de desempenho, nenhum posicionamento político, nenhuma função que realmente o cargo nos exige. Não é uma vontade pessoal nossa, é uma exigência do nosso cargo. Compete aí no parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno das Funções do Vereador. E nós abrimos mão muito rapidamente disso. Nós abrimos mão do nosso direito, da nossa responsabilidade e da nossa explicação diante da própria história. E eu acho isso, senhor presidente, mais uma vez eu quero lamentar, porque eu entendo que a Câmara não pode, por razão nenhuma, nem por próprio procedimento ideológico, porque ela teria a obrigação de discutir o procedimento ideológico, ela tomar o posicionamento que toma. Eu lamento isso porque muitas outras formas de informações, observações, requerimentos, indagações por parte dos vereadores surgirão. E se for esse o posicionamento, se não houver nenhum tipo de discussão a respeito disso, e se não houver nenhum respeito à própria função de vereador, nós podemos ficar em casa, respondemos por telefone as coisas, assinamos o ponto à distância, porque nós estaremos desonrando a função daqueles que nos trouxeram aqui a essa casa. E isso eu vou lamentar mais uma vez, e justifiquei meu voto exatamente para alertar que nós ainda temos mais 1 ano e 10 meses aproximadamente de mandato. Que esses 1 ano e 10 meses não sejam divisão dessa Câmara num grupo defendendo o prefeito, no outro grupo atacando o prefeito. Porque qualquer dessas formas de divisão, sempre, e volto a repetir, parece um chavão que eu venho dito, quem paga caro por isso é a população. A população que confiou em todos nós, que nos deu aqui, somados possivelmente 12, 14 mil votos, e que nós, de alguma forma, não só representamos esses 14, mas todos os eleitores e todos os cidadãos e pessoas da cidade de Barretos. E nós estamos conspurcando com isso, mais uma vez, porque o posicionamento de questionamento, direito legítimo de cada um de nós, não está sendo respeitado pela postura que essa Câmara vem assumindo. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo... já terminou, está certo. É justificativa de voto. Aqui. Em discussão única no complemento. Projeto número 257 de 2007, relativo ao ofício 27 de 2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha o demonstrativo referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino durante o 4º trimestre de 2006. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o processo número 258 de 2007, que encaminha cópia do quadro de receitas correntes líquidas do período de janeiro a dezembro de 2006, relativo à Lei Complementar número 101 de 2000, que é a de responsabilidade fiscal. Em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Em discussão, o processo número 337 de 2007, que encaminha gastos pagos pelo Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de outubro de 2006. Em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade
o processo número 337 de 2007. Processo número 338 de 2007, que encaminha gastos pagos com o Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de novembro de 2006. Com a palavra, o vereador Kiko Misiari. Senhor presidente, eu vou votar favoravelmente a essas prestações de contas. Só que eu quero dizer a Vossa Excelência, os senhores outros vereadores, que provavelmente não sabem desses lamentáveis detalhes, que há pelo menos 2 meses o consumo de café e açúcar nas unidades de saúde é feito às custas dos próprios funcionários. Que a medicação não tem chegado nas unidades de saúde, principalmente na saúde mental, há mais de 3 meses. Que anteontem, com a chuva que houve, na unidade de saúde mental, algumas lâmpadas foram queimadas, não foram trocadas, mas pior do que isso, alguns receituários foram molhados. E nós não tínhamos sequer receituário para fazer a prescrição. E hoje eu fiz as prescrições no verso de blocos de autorização médica, encaminhamento médico, de licença médica e assim por diante. Eu acho que a administração, em certas formas de demonstração, tem chegado ao fundo do poço. Nós não temos, e esse reclamo meu de não termos receituário, andou um pouquinho melhor com relação à saúde mental, porque eu disse que eu ia embora para casa, que eu não iria trabalhar, porque não tinha como eu fazer receita com o paciente, principalmente porque são medicamentos controlados, ele teria que comprar fora quando fosse o caso. Aí apareceram os receituários lá na saúde mental. Mas ontem, sexta-feira, conversando ali na La Maison, com 2 médicas da rede pública, as 2 me disseram que não tem receituário nas unidades de saúde. Do mesmo modo como a gente questiona que não tem receituário, eu acho que a partir do instante que não tem nem isso, que é o mínimo para se poder fazer o procedimento de prescrição, acho que o resto, então, deve estar desandando cada vez mais. A administração, nem papel higiênico, bem lembrado. Também não tinha, não. A administração fez um acordo com a classe médica da rede pública, pagando 73% em cima de um salário para que eles cumprissem, originariamente 4 horas, foram baixadas para 2 horas e meia. Eu não sei se a administração está controlando isso, porque eu tenho certeza que em muitos locais não se cumpre essas 2 horas e meia, nem essas 2 horas e meia. E como quem dá a nota de presença para os respectivos médicos nessas unidades é o coordenador ou a coordenadora da unidade, dificilmente essa pessoa vai se indispor com o médico. Então diz que ele trabalha. O que eu estou dizendo e afirmando aqui, que eu duvido que isso aconteça. Então, essas pequenas denúncias que eu estou fazendo aqui agora, são denúncias de coisas que já vêm acontecendo e a gente vem reclamando e elas continuam andando para trás. A gente tem solicitado contratação de funcionários porque não há psiquiatras suficientes em números aqui em Barretos para trabalhar na rede pública, não há psicólogas, a demanda é grande, a lista de espera ultrapassa meses e meses. Então, essas coisas todas nos fazem supor que dificilmente essa recuperação que se espera a partir da pregoação do senhor prefeito, que esse seria um ano glorioso, dificilmente essa recuperação vai ocorrer. E a gente não acha nada bom isso, não. Não é aquele negócio assim, quanto pior, melhor, não. É quanto pior, pior mesmo. E a gente gostaria que não fosse assim. Porque, como sempre, quem paga o pato por isso é quem menos merece. Então, eu estou dizendo aqui que se está faltando isso, eu tenho certeza que estão faltando outras coisas muito mais importantes. E, entre elas, a responsabilidade da administração de cobrar a responsabilidade do profissional. Porque eu volto a reiterar aqui. Não estão cumprindo aquilo que estava contratado, que foi feita uma reunião lá na casa do médico, para que os médicos cumprissem as 2 horas e meia, no mínimo, para poder ter o direito a esse benefício. Eles estão recebendo, e eu digo aqui de novo, para ser documentado, que o cumprimento dessas 2 horas e meia não ultrapassa 40%. Está feita aqui a denúncia, nós estamos votando coisas aqui, que, supondo que elas estejam corretas, eu acredito que estejam, mas o que está por trás dessas coisas corretas traz
estrutura extremamente frágil e falha. E eu estou aqui, senhor presidente, para dizer, nesse mês, uma denúncia, que com certeza o mês que vem repetirei, e assim por diante. E é nossa função fiscalizarmos, não é simplesmente nossa função aprovarmos porque nós achamos que estão dentro, ou porque uma comissão deu um parecer dentro da legalidade. Acho que está muito além disso, e nós temos que fiscalizar qual é realmente o procedimento em termos de assistência médica à população de Barretos. Nós vemos aí no orçamento, foram 18 milhões de reais dedicados, se não me engano, 18 milhões ou 22 milhões dedicados à saúde. Nós queremos saber onde é que está indo esse dinheiro efetivamente. Porque para a população, tenho certeza que não está indo no nível que se espera dessa administração, que é capitaneada por um médico. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em discussão. Aliás, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os gastos do Fundo Municipal de Saúde. Na matéria do expediente, o vereador Sebastião Rodrigues solicita, mais conhecido como Mandioquinha, solicita o englobamento da matéria. O primeiro secretário procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar destaque. Paulo Henrique Corrêa, processo 0328, requerimento número 0138/2007. Paulo Henrique Corrêa, requerimento número 139/2007. Olímpio Jorge Nabem, requerimento 141/2007. Olímpio Jorge Nabem, requerimento 142/2007. Olímpio Jorge Nabem, requerimento 143/2007. Olímpio Jorge Nabem, requerimento número 144/2007. Existo Hélio Fernandes Césari, requerimento número 145/2007. Luiz Carlos Anastácio, requerimento número 146/2007. Luiz Carlos Anastácio, requerimento número 147/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 148/2007. Paulo Henrique Corrêa, requerimento número 149/2007. Paulo Henrique Corrêa, requerimento número 150/2007. Paulo Henrique Corrêa, requerimento número 151/2007. Paulo Henrique Corrêa, requerimento número 152/2007. Paulo Henrique Corrêa, requerimento número 153/2007. João Alberto Minaré, requerimento número 154/2007. João Alberto Minaré, requerimento número 155/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 156/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 157/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 158/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 159/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 160/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 161/2007. Otávio Alves Garcia, requerimento número 162/2007. Cláudio Honor Risse, requerimento número 163/2007. André Luiz Rezec, requerimento número 164/2007. André Luiz Rezec, requerimento número 165/2007. Paulo Henrique Corrêa, indicação número 028/2007. Paulo Henrique Corrêa,
indicação número 29/2007. Paulo Henrique Correia, indicação número 30/2007. Olímpio Jorge Nabem, indicação número 31/2007. João Alberto Minaré, indicação número 32/2007. Destaque? João Alberto Minaré, indicação número 33/2007. Otávio Alves Garcia, indicação número 34/2007. E, finalmente, Otávio Alves Garcia, número 36/2007. Corrigindo, mais uma indicação do vereador Otávio Alves Garcia, número 35/2007. Agora sim, finalmente, a indicação do vereador Otávio Alves Garcia, de número 37/2007. Está em discussões as proposituras do vereador Euripinho. Deseja discutir, Euripinho? Tem 6 aí. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe, que nos honra com a sua presença no plenário, em nome do meu amigo Lambari, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo aí e fazer um comentário de uns requerimentos que eu estou apresentando na casa nessa noite. O requerimento 141, senhor presidente, eu estou solicitando a construção de uma unidade básica de saúde no residencial Minerva. Essa propositura, se ela vingar mesmo, futuramente talvez a gente vai saber o porquê dessa iniciativa. Uma vez que aquele setor que abrange um frigorífico Minerva, futuramente terá aí já em pleno andamento a construção do período integral, né? Ali na Casa Grande, e outros locais onde justifica uma unidade básica de saúde, principalmente para atender a região ali, a Gomes e todos os bairros adjacentes. Então, eu tenho certeza que a necessidade de se expandir essas unidades básicas de saúde vem de encontro com o anseio da população, que muito, na hora de uma dificuldade, tem, às vezes, a dificuldade de poder ser atendido numa unidade básica de saúde. Então, esse requerimento vem de encontro com essa realidade e eu tenho certeza que, futuramente, se isso der certo, em algum local que a gente está vendo, naquele setor, eu espero que a coisa proceda e a gente pode estar construindo uma unidade básica de saúde. Tem uma parte? Obrigado pela parte, vereador Euripinho. O vereador Kiko Miziara falou sobre saúde do ponto de vista médico, clínico médico, e eu aproveito o ensejo que Vossa Excelência está falando de saúde de novo e na construção de um novo centro de saúde no residencial Minerva, que de fato é carente, aliás, é carente de quase tudo, de segurança, de iluminação. Eu já fizemos, inclusive, várias matérias lá a respeito disso, mas o mais importante é o gerenciamento dessas unidades básicas de saúde. Eu tenho visitado algumas, às vezes de surpresa, durante a manhã. Nós temos notado as unidades básicas de saúde bastante limpas, é verdade, mas eu acredito que a prefeitura ainda, não apenas essa gestão, mas desde a gestão passada, é inábil em alguns aspectos. Por exemplo, agora durante o Carnaval, todas as unidades básicas de saúde estavam fechadas. Todas, inclusive o postão. Eu tive a curiosidade de passar na segunda-feira de manhã, no pronto-socorro da Santa Casa, que foi o único que atendeu a população. O barretense que quisesse ficar doente, por exemplo, no Barretos 2, tinha que rezar e ter a sorte de não morrer no trajeto.
ou de encontrar o hospital um pouco mais vazio, porque as unidades básicas estavam